Olá pessoal, ele é vice-prefeito de Sul Brasil, já foi também vereador, já enfrentou muitas coisas na sua vida, inclusive câncer com 11 tumores. É isso mesmo, ultimamente esteve num leito do hospital, também enfrentando o coronavírus, onde passou por mais algumas dificuldades em sua vida. Seja bem-vindo ao Histórias da Nossa Gente, vice-prefeito Moacir Goetz, de Sul Brasil. Tudo bem, Moacir? Tudo bem, Giba. Bom dia, Tudo meu certo. amigo Giba. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal e TV A Sua Voz. É uma alegria, Giba, poder estar aqui e nós conversar um pouquinho, contar um pouco da minha história. É importante relembrar, relembrar e, graças a Deus, até aqui, estamos aqui. Que bom, Né, Giba? que bom, Moacir. Ô, Moacir, conta pra gente aí, como que ocorreu a sua ida para Sul Brasil? Olha, a minha ida para Sul Brasil, Giba, aconteceu com meu pai e minha mãe, né? Eles moravam lá, eu já falei no dia do município, ali naquela live que o senhor fez para nós ali, o meu pai foi um dos pioneiros ali do município, Giba, e eu nasci em Sul Brasil. Eu nasci ali, minha mãe teve 10 filhos, uma parte nasceu ali, uma parte veio do Rio Grande, meu pai veio de São João da Ortiga, veio já casado de lá, então eu sou natural, como diz o gaúcho, sou cria dali. E morei um ano aqui em Pinhalzinho, 1 ano e meio aproximadamente, trabalhei ali no Compensados Pinhal, e morei 1 ano no Paraná, ali na cidade de Renascença, aproximadamente 1 ano. E o restante dos 50 foram ali na Sul Brasil. Por aí. Quase chegando no ENTA dos 40, agora estou no ENTA dos 50. Tá certo. Então, Giba, nós somos dali e ainda estamos ali. Tá certo. Você se considera uma pessoa vitoriosa, Moacir? Sim, com toda a certeza do mundo, Giba, eu me considero uma pessoa muito vitoriosa. Porque a nossa trajetória, Giba, a gente sabe que nem sempre pisa em caminho de flores, né? Tem bastante espinhos também. E quando foi umas alturas ali, eu vou falar sobre o câncer? Sim. Pode ser? Sim. Aconteceu o seguinte, eu trabalhei assim fora da época que eu trabalhei na agricultura, Giba, eu trabalhei como pintor. Pintor de casa, prédios. Uns 22 anos aproximadamente, quase que direto. E no retornar de um trabalho, eu jantei à noite e eu senti um desconforto desse lado aqui. Eu não sentia dor. É uma coisa até bem interessante, Giba, que depois no conversar ali com os médicos, eles me falaram que todo câncer agressivo, matador, ele não dói. Ele mata silenciosamente. E eu deitei após a janta, uma coisa assim bem interessante, sabe? E eu senti um desconforto desse lado, aqui do lado direito, e eu comecei a palpar. Foi então onde eu achei um tumor. Você mesmo? Eu achei, sim. Estava aqui bem a parzinho assim, daí até eu falei para minha esposa, e ela disse, dói? Eu disse, não. Ela disse, mas então fica tranquilo. Porém, eu fui no posto de saúde alguns dias depois, e o médico, que era o Dr. Júlio na época, me examinou e ele disse, olha, eu não quero te assustar, mas você agora esquece o SUS e vai para cima que você tem um tumor já num estado bem avançado, sabe? E tem que saber se é benigno ou é maligno. E aí foi para... Do dia que eu achei ele, Giba, até o dia que o médico cortou para tirar, deu 11 dias. Ele fez todos os exames, aí comprovou nos exames que era um câncer agressivo, era um câncer maligno, era no total, o senhor falou 11, era 13 tumores. 13 tumores? 13. Olha só. Um deles com 11 centímetros de comprimento e 7,4 de grossura. Nossa. Segundo o médico que me operou, ele disse que a pele dele já estaria assim, abrindo, estourando para ele estourar. E aí não teria mais muito o que fazer. Que situação. Então, assim, foi em Chapecó aí a cirurgia? Sim, foi em Chapecó. Quem me tratou e me cuida até hoje, não que operou,
é o Dr. Jorge Becker, um médico, meu Deus, eu gosto dele assim, devo muito a ele. E assim, Giba, quando você chega na frente de um médico com uma sacolada de exame, aí o médico pro lado de lá da mesa e você pro lado de cá. Aí ele olha pro exame e olha para você. Ele olha pro exame e ele olha para você. E fica assim, sabe, te dá a gente, como diz, a gente perde o chão dos pés, sabe? Porque ninguém é o super-homem, né, Gil? E eu, como sabia que a coisa já não era muito boa, aí ele me falou o seguinte: olha, Moacir, nós temos que tirar esse teu câncer amanhã, porque ele vai estourar. E aí eu falei para ele: olha, doutor, então como eu vou ter que pagar? Eu quero que o senhor me arume um médico bom, porque eu teria vontade de viver mais um pouco ainda, né? Falei para ele assim, meio no ar de brincadeira, mas sem pouca vontade de brincar. E dele me arrumou um doutor lá muito bom, um tal de Jonathan Caon. Bom mesmo, um camarada que me ajudou bastante. E daí era para operar no outro dia. Mas embora assim, fazendo serviço particular, não tinha uma sala cirúrgica disponível no dia, então isso era numa quarta, foi para sexta-feira. Aí sexta-feira, então, eu entrei na sala exatamente 3 horas, eu estava deitado na mesa e o doutor falou: agora eu vou te anestesiar e vou te operar, fica tranquilo. E até eu falei para ele: olha, doutor, eu tenho vontade de viver mais, então assim, ó, abaixo de Deus, agora aqui é o senhor, então, por favor, faça bem feito. E assim, Giba, aconteceu uma coisa também bem interessante, que na colonoscopia apareceu um tumor com 11 centímetros. Quando o médico abriu, a equipe dele que estava trabalhando ali, apareceu mais 12 filhotes com aproximadamente 2 centímetros. Dos 12, 9 deles eram malignos. E aí então a cirurgia demorou assim o dobro do que era para fazer, porque daí ele falou o seguinte, ó, eu com outro médico que estava me auxiliando, a gente começou a procurar onde é que tinha mais tumor. Imagina. Mas graças a Deus, assim, Giba, deu tudo certo. Fiquei ali internado por 4 dias, era para ficar mais, mas como eu tinha infecção hospitalar, né? E começou a ficar o corte, que eu tenho a barriga toda aberta, começou a ficar muito vermelho. Então ele disse: olha, como a tua esposa trabalha na saúde, eu vou te mandar para casa e ela te cuida em casa. Eu digo graças a Deus umas 1000 vezes, né? Porque o hospital é bem difícil. Mas enfim, viemos para casa, ficamos uma diarada ali e aí começou a trajetória, Giba, da quimioterapia. Ali também é um peso grande. Ali é um período bem complicado e eu fazia quimioterapia, Giba, de 3 dias. Não era aquela curtinha, sabe, que a maioria faz de 2 horas, 3 horas, era 3 dias. A primeira que eu fiz assim foi até tudo bem, mas dali para frente eu fazia a cada 11 dias eu internava. Quantas foram? Não lembra? Eu não lembro certo, mas deve ter sido feito umas 20, né? Porque foi quase um ano num período assim. E no detalhe, assim, no decorrer dos dias, algumas eu ia lá e o médico me mandava de volta porque as plaquetas estavam muito abaixo e não tinha como fazer, estava muito fraco, né? E aí assim, Giba, eu não conseguia sentir cheiro de nada, gosto de nada, eu não conseguia sentir cheiro de comida, era bem difícil. Eu ficava 3 dias ali com uma máscara, sem comer e sem tomar nada. Que dificuldade. Aí de uma baqueada assim bem forte, mas... Giba, quando você está numa situação assim, você precisa de 3 coisas. A gente vai aprendendo, né? Claro. O primeiro lugar, você precisa da família. Porque você precisa de um suporte. E eu, graças a Deus, tenho uma esposa fantástica. Assim que, olha, dispensa comentário. A Fábio. Você precisa de uma igreja que ora por ti. E eu teve isso. Teve um suporte da minha igreja ali, Giba, que me ajudou. Olha, é só Deus para pagar, né? E você precisa dos amigos. Sabe aquele camarada que vai lá e diz: ó, Marcelo, você vai vencer, vai firme, que Deus é contigo. Dá aquela motivada. Isso, vai te animando e você, como é que diz, se motiva para caminhar mais uma milha. Isso. E daí terminei as quimioterapias e, graças a Deus, demorou um tempo, assim, até que eu recuperei, que eu estava muito fraco, né? Mas ficou tudo bem.
Tu falou de Deus aí, né? Tu falou aí da religião, de Deus. O que significa Deus para ti? Teve alguma passagem assim durante esse período que você, mesmo talvez ali no sofrimento, conversava com Deus, que você teve essa oportunidade mais próxima com Deus aí, Moacir? Essa época do câncer? É. Viu, Giba? Eu assim, ó, a partir da minha conversão, a gente diz que a gente aceita Jesus como Salvador, eu passei a ter uma vida constante de oração, certo? A gente ora pela madrugada, a gente faz campanha de oração na igreja. Até, Giba, quando o senhor estava em Curitiba, eu tinha o zap da tua esposa e nós conversava quase todo dia. Como é que tá meu amigo aí? E nós juntamos uma equipe, os irmãos ali da igreja, nós fizemos uma campanha de oração por ti. E assim eu fico feliz porque hoje eu passei pelo problema, o senhor passou pelo problema. Estamos bem, graças a Deus. Estamos bem, graças a Deus. Então Deus, na minha vida, Giba, em primeiro lugar. Sem sombra de dúvida, Deus em primeiro lugar. Tá certo. Bom, nós estamos conversando aqui no Stories da Nossa Gente hoje, né, com o Moacir Goetz, ele que é vice-prefeito de Sul Brasil, mas hoje nós estamos focando um pouco mais na história de vida do Moacir, né, que tem uma história interessante. Ô Moacir, quando você olha para trás aí na sua vida, tem alguma coisa que você sente saudades assim? Quando você olha para trás Olha, Giba, sempre tem coisas que deixam saudades, né? Por exemplo, aquela época da infância, mas uma infância assim bem diferente da infância de hoje, né? Nós era numa linha nossa ali e tinha umas 7, 8 famílias que moravam ali e um tinha 14 filhos, um tinha 11, um tinha 10, um tinha 8, então nós formávamos 2 times de futebol ali. Então, sabe, a gente começa a lembrar, Giba, desse período do passado, a nossa infância, o futebol de potreiro, brincar com o carinho de lomba. Então isso dá saudade, sabe? A época da roça, da colheita. Uma infância bem sadia, né? Muito sadia. Eu lembro que nós morávamos, na época, o pai e a mãe e mais 10 filhos, né? Que eu sou o mais novo, sou o caçula. E eu me lembro que a minha mãe, nós tínhamos um forno bem grande, forno de fazer pão, né? Fazer em casa, né? Então era feito uma fornada de pão. O meu pai fazia aquelas formas com lata de querosene, nas primeiras, na época. Era aqueles pãozão, bem graúdo, né? E aí a mãe tirava aqueles 10, 12 pão que assava e era assado uma fornada de batata. Olha! Batata doce ou amendoim. Então no decorrer do dia ali nós se entretia por ali. Sabe? Então isso dá saudade. Às vezes a gente comenta com o pessoal aí da minha época, que ainda estão por lá na roça, então é coisa que dá saudade, né? E hoje mudou tudo, né, gente? Tudo é mudado, é celular, é salgadinho, é Coca-Cola. E nós bebíamos refri na época nas festas São Roque, né? Senão não tinha. Acabou a buia, era ali. Então era uma coisa assim, totalmente diferente, mas porém uma infância muito saudável, sabe? Uma coisa muito boa. Tá certo. Então isso me dá saudade. Agora, se você pudesse voltar no tempo, Moacir, teria alguma coisa de diferente que você faria na sua vida? Sim, eu faria muita coisa diferente. Por exemplo, Giba, eu precisava voltar, então, a ter 18 anos, 20, mas com a mentalidade de agora, né? Certo? Giba, tu sabe que todo mundo era, né? Sim. E eu fui um camarada que errei muito na minha vida. E errar a gente era toda hora, né? Vive cometendo erro, a gente achando defeito. Mas eu faria muita coisa diferente, né, Giba? Sei lá, nem sei te dizer o que, mas eu faria algumas coisas diferentes que eu fiz. Tá certo. Se você pudesse mudar algo no mundo, tem alguma coisa que você mudaria? Se você tivesse esse poder Se eu tivesse o poder de mudar? Exatamente. Sim, eu mudaria. E eu te digo o quê? Eu ia tentar mudar a mente do ser humano. Posso ir para a Bíblia? Claro, à vontade. É a minha bússola. Sim. Giba, a Bíblia diz que Deus criou o homem para ser adorador dele. A Bíblia diz isso. E hoje, Giba, eu vejo uma humanidade corrompida, interessada em somente ganhar dinheiro,
o crime, a bebedeira, a droga, anda assim desenfreado, sabe? Eu não sei, Giba, onde isso vai parar. Então, se eu tivesse o poder, eu não tenho, mas se eu tivesse o poder, eu tentaria mudar a mente do ser humano para viver uma vida melhor, mais saudável, mais sadia e servindo a Deus. Tá certo. O que o Moacir gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas? Olha, Giba, várias coisas. Por exemplo, eu gosto de estudar a Bíblia e tomar um chimarrão. Eu tenho uma chácara, eu gosto de descer lá e trabalhar um pouco, ajeitar aqui, ajeitar lá. Gosto de visitar um amigo para nós conversar, trocar uma ideia. Então, Giba, tem uma porção de coisa que a gente faz, né, nas horas vagas que tem. Agora, no campo profissional e político, Moacir, você ainda tem algum grande objetivo, alguma pretensão? Olha, Giba, você sabe que quem entrega a vida para Deus, ele fica dependente de Deus, certo? Eu, quando fui vereador o mandato passado, eu fui aquele mandato, fui candidato para cumprir uma palavra que eu tinha dado. E fui. Foi lá. Me elegi, graças a Deus, fui o mais votado ali. Não que a gente merecia, mas Deus é bom. Agora, quando montamos a dupla aí com o Maurílio, o prefeito nosso ali, foi uma coisa também assim, Giba, bem, até um pouco complicada, sabe? Pela nossa rivalidade que tinha ali, e eu fui para a oração. Eu posso falar assim aqui, Giba? Claro, bem tranquilo? Não, bem aberto, aqui é o espaço. Eu fui para a oração, Giba, e eu precisava uma confirmação de Deus, que eu não faço nada, não faço negócio, não faço nada assim, sem eu orar e eu ter um entendimento que Deus está comigo. Certo? E eu orei 6 meses na madrugada. 6 meses? 6 meses. E Deus não me respondia. Aí eu falei com um pastor amigo meu, eu digo, pastor do céu, eu estou com um problema aqui, eu estou encrencado com Deus, eu preciso de uma resposta e Deus não me responde. E eu tinha acertado com a minha esposa, com a Fábio, de nós sair fora da política, sabe? Vamos cuidar nossa vida, devido aos problemas que eu já passei, e o senhor sabe que queira ou não queira, a gente se incomoda porque é um fardo, é um peso, né? É bastante responsabilidade e a gente procura fazer o melhor, né? Nem sempre consegue, mas a gente procura fazer o melhor. Então esse pastor amigo meu me disse, olha, amanhã à noite na minha igreja que vem uma profeta que vai pregar aqui, vem aí, vamos ver se Deus fala contigo. E aí Deus, usando essa profeta, falou comigo que Deus confirmaria que está no negócio. Então eu liguei para o Maurílio ainda de noite, digo, Maurílio, vem aqui em casa amanhã cedo, 4 horas da manhã. E daí nós sentamos ali, acertemos e fizemos a campanha e graças a Deus, Deus nos abençoou. Politicamente, para as próximas eleições, Giba, eu dependo de Deus. Entende? Do que depender de mim, do Moacir, eu paro. Agora, se Deus tiver algo comigo na política ainda, eu vou. Sim, estou dentro. Mas eu dependo dele. Certo? Entendi. Tá certo. Bom, Moacir, agora nós temos aqui a última pergunta, que é sempre de praxe aqui do Histórias da Nossa Gente, que é a seguinte. Para quem você tira o chapéu? É algo que pode ser bem amplo, assim, né? Pode ser para uma pessoa, pode ser, enfim... Viu? Hoje eu tiraria o chapéu para Deus. Para Deus. Por quê? Pela misericórdia e bondade dele. Certo? Você sabe, Giba, que eu passei por um Covid. Tem isso também, né? Passou a eleição e uns 15 dias depois, menos que isso, eu já fui internado. Eu fiquei 5 dias em Modelo e como, Giba, eu vinha com o pulmão baqueado das quimioterapias, quando o Covid bateu no pulmão, me derrubou, me tomou o ar. Imagina. Aí eu fiquei em Modelo 5 dias internado e a Fábio veio, ela vinha todo dia ali e segundo ela eu não piscava mais o olho. Ela achou que seria muito difícil eu voltar à vida. Eu já não caminhava mais ali, então foi transferido para Maravilha. E Maravilha, Giba, aconteceu um fato ali
eu vou falar aqui porque é uma coisa que aconteceu. Sim. Então eu não quero assim que você me entenda que eu quero misturar. Eu não falo de religião, para mim não existe, certo? Placa de igreja é que nem partido político, cada um tem um. Então eu defendo o Evangelho de Cristo, certo? Quando foi quarta de noite para quinta, eu fui para segunda, para Maravilha. Eu estava bem mal, assim, sem ar, eu não conseguia respirar. E na quarta-feira, isso era, eu não sei que hora era, da noite, que eu já estava bem perdidão, sabe? Chegou um médico e uma enfermeira e o médico falou, nós precisávamos entubar o Moacir, ele não vai aguentar. E eles tinham entubado um de Jardinópolis de manhã e antes da noite um de União do Oeste, um de 53, me parece que é, e um de 59, os dois morreram. E eu escutei aquilo mal, assim, e quando foi na virada, já devia ser quinta de madrugada, Giba, eu entendi que eu ia morrer. O meu cérebro, ele não processava mais, sabe? E eu comecei a sentir a agonia da morte. Sem ar, eu ficava ansiado e eu não conseguia falar para chamar a Fábio para me ajudar, eu estava dormindo. Então, Giba, nesse meio tempo, eu comecei a falar com Deus em espírito. Digo, Deus, não me deixa morrer aqui. Eu acho que eu ainda tenho bastante coisa para fazer. O Senhor tem promessa na minha vida e não me deixa morrer. E nesse meio tempo, Giba, na calmaria daquele hospital de madrugada, eu fui visitado por um ser ali, superior a tudo o que eu já tinha visto e ouvido. A Bíblia diz que o milagre não se explica e é difícil de eu explicar para ti o que aconteceu ali, Giba. Mas eu fui tocado por uma mão muito forte ali. Oh Deus, é bem difícil, sabe? Sim, Me perdoe. Não, mas... Quando eu fui tocado por essa mão, Giba, você vai me perguntar, você viu? Não. Eu senti. Quando eu fui tocado por essa mão nas minhas costas, que eu estava deitado, a posição prona que eles dizem, né, sim, de bruço. De bruço. O meu ar voltou instantâneo, assim, ó. E eu sentei na cama, me virei e sentei. Sentou. Sentei. Tirei a máscara, que já não tinha mais quantidade de oxigênio, estava no limite, não tinha mais. Eu sentei e eu chorei um pouco ali, porque eu entendi que o milagre tinha acontecido. Eu levantei sozinho, eu fui até no banheiro, eu voltei e deitei. Olha só. E aí quando a enfermeira chegou de manhã cedo, ela disse, meu Deus, Moacir, tu tá sem máscara, o que aconteceu? Você tá corado? Daí ela disse, eu disse para ela, eu fui visitado por Deus aqui essa madrugada, eu tô curado. E ela não entendeu muito também, ficou meio assim, ficou meio no ar. E daqui a pouco veio ela e o doutor. Daí eu falei pro doutor também, doutor, aconteceu isso. E o senhor pode me dar alta? Falei para ele que eu estava 10 dias internado na Egito. 10 dias. 10 dias. E daí isso foi na quinta, daí no sábado ele me mandou embora. Então meu chapéu eu tiro para Deus, que quando a gente precisa, para quem está me ouvindo, Ele socorre. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, da provação. E Ele sempre, Ele está conosco. Moacir, quero agradecer a sua participação aqui, parabenizar aí por estar aí, apesar de toda essa situação, né, estar à disposição da comunidade do Sul Brasil, e conte com a gente aqui também, parabéns aí. Tá bom, Giba. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe aí a tua pessoa, toda a tua equipe, a tua família, e continue, né, Giba, com esse jornalismo sério que você vem fazendo, desde que eu te conheço, da época da Câmara, né? Trabalhou junto ali. E continue sendo essa pessoa, fazendo esse trabalho sério que você vai ter uma história assim de muito sucesso pela frente. Muito obrigado a todos e Deus abençoe. Obrigado. Mais uma vez, vice-prefeito de Sul Brasil, Moacir Goetz, conversando com a gente aqui no Histórias da Nossa Gente, que chega ao final. Aquele abraço e até a próxima!